É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Não insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer, você tem razão. Tecnologia e inovação chegarão ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Aproveita, Bastião! Chevrolet S10 top de linha com o melhor preço da categoria. É bom demais. Trabalho ou família, esse trenzão aguenta o tranco. É tecnologia pro campo. Aqui não tem biela bater não, viu, meu patrão? Pra colher meus tesouros, só se tiver segurança. E você aí, vai na concessionária ou no site, aproveita. Vambora, moçada. Chevrolet. Estamos de volta e o Web Motors TV traz um comparativo que vai te contar qual carro, um elétrico ou uma combustão, vale mais a pena por R$150 mil. BYD Dolphin ou Volkswagen Nivus? Carro elétrico ou carro com motor a combustão? Será que chegou a hora de você abandonar a gasolina e o etanol e partir para o inevitável futuro elétrico? De um lado, BYD Dolphin, o hatch chinês que está comendo pelas beiradas no mercado brasileiro, e do outro, um dos top 10 em vendas do país, Volkswagen Nivus. Isso aqui não é uma compara, mas vamos ter essa conversa hoje? Se você tivesse R$150 mil na mão para trocar de carro, para qual deles você iria? E como é que anda o BYD Dolphin, né? O golfinho elétrico? Eu preciso começar dizendo que esse carro é um hatch e sim, ele não tenta ser um SUV compacto nem nada, ele é realmente um hatch. Ele tem uma baixa distância em relação ao solo, tem pneus de 16 polegadas que são estreitos e de baixa resistência à rolagem e que no final do dia são bem macios até, viu? Lógico, o trabalho junto com a suspensão deixa tudo muito bom. Mas a tocada aqui é de um hatch como você já deve ter dirigido algum antes, como um Onix, como um Sandero, como um Gol, coisa do tipo. Bom, e o que a gente tem de motor aqui? Temos um motor elétrico frontal, e então tração também dianteira apenas, que gera 95 cavalos e 18,3 kg de torque. Números tímidos, né? Pois é, mas mesmo assim, a condução é bem interessante. Claro, não é desempenho que a gente tem aqui, não é esportividade, não é arrancada de elétrico, não é coice, aquela coisa de sair forte como os elétricos mais potentes, como da própria BYD, né? Não, aqui a conversa é sobre conforto, linearidade, tocada bem suavezinha, urbano, é isso que a gente tem aqui nesse carro, tá? 95 cavalos é um número baixo já, e eu tenho que lembrar que o peso desse carro é maior do que o peso do Nivus. São 1.405 quilos aqui. Ou seja, 167 quilos a mais que o Nivus. Apesar disso, o 0 a 100 é muito similar. Aqui são 10,9 segundos de 0 a 100, ou seja, 1 segundo a mais que o Nivus. Fica um destaque também para os dois modos de condução que esse cara tem, que é o Sport e o Eco. A gente não tem o modo normal ou o modo nada aqui desligado, por exemplo. Apenas esses dois modos. Eu estou usando o modo Eco, que você seleciona aqui no botão Mode. Bem aqui, ele vira de Eco para Sport. Aparece uma luz vermelha rapidamente aqui, que deixa o carro um pouquinho mais solto, mas é muito pouco. Lembra? 95 cavalos, né? Nesse modo Sport, a direção, o freio, o acelerador ficam com respostas mais urgentes. Ele acaba sendo muito mais um modo facilitador em retomadas do que um modo Sport propriamente dito. Mas tem uma coisa muito interessante. As baterias Blade da BYD ficam aqui embaixo, no assoalho do carro, o que deixa o centro gravitacional desse carro bem mais interessante.
especialmente na hora de fazer curva. Ele fica bem legal. E claro, deixa no modo esporte que fica melhor ainda. Falando de bateria então, são 44,9 kWh. E a autonomia, segundo o Inmetro, é de 291 km. Mas o carro aqui no painel faz muito mais do que isso. Esse carro pode ser tanto carregado em AC quanto DC, ou seja, ele aceita a recarga rápida. E usando esse carregador mais rápido, fazendo a recarga de 30% a 80%, você leva apenas meia hora para fazer tudo isso. Claro que varia muito, né, essa autonomia, depende muito do trajeto, do estilo de condução, de quanto equipamento que você está usando aqui, né, se o ar está ligado ou não, continua dependendo bastante disso. Pessoal, dirigir o BYD Dolphin é uma experiência bem natural, é como se você já tivesse dirigido ele antes. Ele tem uma similaridade com outros hatches que te deixa bastante à vontade de dirigir ele até. E apesar dos números serem bem modestos de performance, você consegue dirigir com alguma diversão ainda assim aqui. Agora vamos dar uma volta no Nivus, que tem uma proposta diferente, porque é um SUV compacto, e de alguma maneira, até um pouco, andar para trás, por conta do motor a combustão. Bora! Bom, o jeito que o Nivus anda, você provavelmente deve saber, já que ele não é tão novidade quanto o Dolphin assim. Mas vamos lá para os números. Aqui a gente tem um motor 1.0 TSI de 128 cavalos e 20,4 kg de torque. E a gente tem um câmbio automático de 6 marchas que tem trocas manuais atrás do volante pelas aletas e também pelo próprio câmbio. E logo de começo, a primeira coisa que eu quero destacar é que, apesar de ele ser mais leve, ser um carro com números de potência maior, tem isso aqui, ó, saída de lombada. As retomadas são um pouco lentas. E não é só pelo turbo lag, não, porque não é tão grande assim esse turbo lag do Volkswagen Nivus, não é um problema. Talvez seja mais uma questão de acerto de programação do câmbio do que qualquer outra coisa, porque ele naturalmente acaba querendo voltar para a marcha número 1. Lógico, depende da velocidade que você esteja depois da lombada, mas de modo geral a gente quase para nas lombadas e a retomada cria um espaço de tempo, é como se o carro precisasse de meio segundo para entender tudo o que está acontecendo e começar a retomar. Isso pode acabar irritando alguns usuários mais apressadinhos. Fora isso, mesmo que o Nivus não tenha modos de condução como no BYD entre o Eco e o Sport, a gente tem aqui modo Sport apenas do câmbio. A direção já é bastante progressiva em altas velocidades, então a gente não precisaria de um botão aqui para poder acertar isso de novo. Então, quando você está aqui no Drive e dá um toquinho para trás, o D vira S, vai de Drive para Sport, e as retomadas ficam um pouquinho mais vigorosas, mas assim, é um pouquinho só, tá? Não é uma mudança de comportamento completamente, não. É só um pequeno acerto a mais ali para você ter passagens um pouquinho mais vigorosas. Te ajuda em ultrapassagens na estrada, por exemplo. E como a gente está num carro que é mais alto, tem pneus mais largos, é um SUV compacto, a gente acaba tendo uma facilidade maior em ultrapassar buracos e valetas aqui na cidade, especialmente, né? Então acaba sendo bem mais interessante para esse uso urbano, mais confortável, eu diria. E novamente, o acerto de direção da Volkswagen é um dos acertos mais prazerosos no quesito dirigibilidade. Definitivamente, no Nivus, esse é o ponto mais alto, dirigibilidade. E falando de consumo, já que esse carro aqui consome combustível, ele tem um número muito bom. Na cidade ele começa fazendo no etanol 8,3 e na estrada pode fazer na gasolina mais de 14. Isso é um número muito bacana para um carro desse porte, desse peso. Daqui a pouco, a segunda parte do comparativo entre esses dois carros de mesmo preço. Dolphin versus Nivus. A gente volta já já. E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar uma decisão hoje ou até a conhecer um pouquinho mais sobre esses dois universos completamente diferentes ainda. Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer, você tem razão. Tecnologia e inovação chegarão ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro.
A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors.